Vamos falar um pouquinho agora das três testemunhas que presenciaram a astrologia nos seus primórdios. Não só presenciaram, mas também participaram. São elas o monumento de Stonehenge, o disco de Nibra e o Enuma Elihu. Stonehenge era uma espécie de um cemitério, um crematório, e a construção desse monumento de círculos concêntricos, de enormes monolitos, alguns pesando mais de 20 toneladas, ela se iniciou cerca de 3100 a.C. e como uma grande vala circular com um diâmetro de 100 metros aproximadamente. E essa construção, com o acréscimo dos monolitos, ela foi sendo feita ao longo de um milênio, até mais ou menos 2100 a.C. Ele tem uma orientação perfeita. A pedra principal, por exemplo, ela coincide com o nascer do sol no solstício do verão, lá do hemisfério norte. E ali se realizavam rituais de natureza religiosa e certamente também Stonehenge era utilizado como uma espécie de observatório astronômico. Isso sugere que a astrologia, a leitura dos sinais, era feita por aqueles povos que habitavam aquela região nas Ilhas Britânicas. O disco de Nibra ele foi descoberto na cidade da Alemanha que tem esse nome, mas ele foi descoberto por ladrões de tesouros arqueológicos, e quando esses ladrões tentavam vender o disco, eles foram presos em 2002 na Suíça por policiais que se faziam passar por compradores, e então o disco foi recuperado. Então foi em 2002 que o disco de Nibra foi anunciado ao mundo com muito estardalhaço, né? Porque logo se viu que era uma descoberta muito importante. Trata-se de um objeto da Idade do Bronze, de 3.600 anos, ele pesa 2.100 gramas ou 2 quilos, né, aproximadamente, tem 32 centímetros, um objeto, ele forma um círculo quase perfeito, tem a representação de um sol, da lua e 32 pontinhos, como se fossem as estrelas. Uma das constelações que foram identificadas ali no disco de Nibra são as Pleiades, né? E os estudiosos alemães, pouco tempo depois, eles descobriram que aquele disco era uma ciência muito interessante, que ele era utilizado para harmonizar o ciclo sinódico da Lua com o ciclo do Sol. Então a Lua ela percorre o seu ciclo sinódico de retorno à Lua nova em 354 dias, né? E o ano, o ciclo do Sol, tem 365 dias. Era preciso, então, para aquela sociedade que vivia da agricultura, harmonizar o calendário lunar, o ciclo da Lua, o ciclo lunar sinódico, com o ciclo do Sol. E é interessante que eles descobriram, através de inscrições babilônicas dos séculos 6 e 7 a.C., que já estudavam isso, que aquela configuração que estava no disco de Nibra, ela poderia ser utilizada para fazer a equivalência entre o ciclo lunar e o solar, de forma que se intercalasse um mês, quando a configuração desses planetas no céu estava idêntica à do disco. Então o disco era utilizado para mirar o céu, e quando aquela configuração entrava em harmonia com o que estava aparecendo no disco, né, se repetia, vamos dizer assim, o disco era como se fosse uma cola, para que se percebesse que ali era o momento de inserir o tal do mês intercalar. Isso acontecia a cada 2 ou 3 anos. Então nós tínhamos um mês adicionado a mais para fazer a equivalência do ciclo solar com o ciclo lunar. Essa é uma ciência muito interessante, e esses mesmos cientistas, eles afirmam o seguinte: olha, muito pouca gente naquela época devia saber utilizar esse disco. Portanto, trata-se de mais um objeto de interesse astronômico e astrológico. Provavelmente esse disco era utilizado para que se traçasse melhor as estações do ano, já que nós estamos falando de uma sociedade que vivia da agricultura, e possivelmente também tinha implicações astrológicas, já que se tratava de uma observação celeste.
Então, trata-se de uma descoberta bastante importante que foi feita nos últimos tempos, tanto que a revista Der Spiegel, de 25 de novembro de 2002, o ano em que o disco foi anunciado ao mundo, dedicou uma edição cuja capa é o disco de Nibra, e aonde vem escrito, né, na própria capa, o culto das estrelas dos alemães primitivos, a descoberta de uma alta cultura desaparecida, e mais embaixo, o disco do céu de Nibra. Quer dizer, é uma importante descoberta mostrando que não era só na Babilônia que havia esse interesse em se estudar os sinais do céu. Obviamente, nós não podemos hoje saber exatamente, pelo menos ainda, qual era a verdadeira utilidade do disco de Nibra. Com certeza, a principal era acertar os calendários lunar e solar, mas pode ser que ele tenha tido outras finalidades de cunho astrológico, sendo que a confecção de calendários ela sempre teve por detrás do estudo da astrologia. Astrologia e calendários, eles vivem juntos um com o outro, sendo que naquela época se dava mais importância à qualidade do tempo do que propriamente à quantidade do tempo. E o Enuma no Enlil, cujo nome significa como o céu e o vento, Enuma é como, Anu é o céu, Enlil o vento. Trata-se então do primeiro grande compêndio de astrologia que foi encontrado nos escombros, nas escavações da biblioteca de Nínive, que foi destruída pelos caldeus quando estes conquistaram os assírios. Assurbanipal, um dos reis assírios, foi quem construiu essa enorme biblioteca, e lá está o Enuma, que é uma coleção de 70 tabuletas em escrita cuneiforme, com mais de 7.000 presságios. E o Enuma trata-se de uma obra que reflete bem aquela astrologia ex post. E você encontra lá, então, uma coleção de todos os tipos de presságios relacionados aos céus e aos ventos. Era obra de consulta obrigatória daqueles sacerdotes que serviam os reis, tanto da época dos assírios quanto da época dos caldeus. É interessante que o almanaque babilônico, também em escrita cuneiforme, que foram achados na biblioteca de Nínive, eles também contêm presságios de vários assuntos, né? Que vão desde a leitura do fígado de uma ovelha sacrificada, por exemplo, até a leitura do óleo espalhado na superfície da água. Mas apenas o Enuma no Enlil é dedicado aos presságios celestes.